Para analisar esse cenário, converso agora com o nosso colunista Tony Volpon. Tony, muito boa tarde. Começando pelo Brasil. Sexta-feira foi um dia tenso nos DIs e muitas casas acabaram alterando seu call para quarta-feira. Qual a tua leitura? O Banco Central deve mesmo ser mais cauteloso do que se esperava há poucos dias? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que, dado o que o governo fez em ter neutralizado, efetivamente aumentando a tributação da exportação do petróleo, permitindo que houvesse o reajuste no diesel, dado o fato que, né, o real tem se comportado bem como moeda, não tem um risco inflacionário imediato, né? Obviamente, ninguém sabe quanto tempo vai durar a guerra, né? Apesar que eu acho que ainda há a expectativa que os americanos vão tentar se retirar dessa situação em algumas semanas, em função, né, da própria questão política que tem nos Estados Unidos, né, os midterms que vão chegar aí em novembro, né, que levaria provavelmente, né, a uma queda da cotação do petróleo. Tá? Apesar que, né, esse tipo de conflito pode causar alguma pressão de mais médio prazo, porque impacta determinadas infraestruturas. Tudo isso dito, eu acho que a decisão do BC realmente vai ser muito em função, né, da certeza que eles têm sobre a trajetória futura da inflação, né? Se antes desse choque, que de novo não é um choque muito grande e não me parece um choque que deve ser duradouro, se antes desse choque o BC, né, tinha confiança o suficiente, pelo menos isso era o julgamento do mercado, né? Como você bem colocou, o mercado estava esperando um corte de meio ponto, né? Se o BC tem confiança nessa trajetória, deveria cortar meio ponto. E se a coisa piorar muito lá na frente, aí ajusta lá na frente. Então, ao meu ver, né, o mercado está oscilando aí com, né, as manchetes, né, e como você disse, sexta-feira, que foi o dia de muitas dessas pesquisas, né, as pesquisas fecham, foi um dia muito ruim, então acho que o pessoal meio, né, mudou de ideia em função disso. Hoje foi um dia melhor, né? Mas eu acho que a decisão do BC deve realmente olhar, né, todos os fatores subjacentes dessa trajetória esperada e não ficar, né, indo e vindo ao sabor dos eventos. Em termos práticos, Tony, tendo como pano de fundo essa Selic de 15, faz alguma diferença efetivamente na ancoragem das expectativas reduzir meio ou 0,25? Ou é uma coisa quase que de Faz comunicação? exatamente, exatamente. Faz por causa da comunicação, faz como estou argumentando, né? Eu acho que fazer 50, né, é uma sinalização do BC que ele tem confiança que ele já fez o trabalho e tem capacidade de começar um ciclo de queda, né? Fazer 25 mostraria falta de confiança, né? Porque, de novo, o choque não é grande e pode ser de curto prazo, né? De novo, a expectativa é que seja de curto prazo. Ninguém está projetando petróleo a $100 para o resto do ano, né? Pode ter alguns pessimistas aí, mas não é a expectativa modal do mercado. Então, assim, se o BC acha que está na hora de ir, que vá, né? Agora, se fazer 0,25, para mim vai ser que o BC está meio, né, desconfiado, né, da sua capacidade de iniciar esse ciclo. E lembrando, né, que a gente tem taxa de juros altíssimas por bastante tempo, lembrando que tivemos várias empresas, né, recentemente tendo que reestruturar suas dívidas dentro de processos judiciais e não judiciais, que claramente né, uma decorrência de uma política monetária extremamente restritiva. E se for para não ter essa confiança, talvez deveria ser para fazer nada, então não corta nada, né? Então,
Como eu disse, eu não acho que os fatores subjacentes mudaram tanto, tá, para você pular de 50 para 25. Talvez um argumento é que o mercado errou na sua avaliação de algumas semanas atrás que o corte ia ser de 50, né? E que o BC sempre teve na cabeça que ia começar mais devagar, né, para o 0,25, exatamente porque ainda vê uma batalha mais árdua para realmente levar a inflação à meta. Então, essa é uma outra hipótese. Mas eu realmente não vejo nada de notícia que deveria ter trocado, mudado a opinião, né, a conclusão do Banco Central, né? Mas talvez, como eu disse, talvez eles já estavam com 0,25 na cabeça e então, né, esse choque, por menor que ele seja, também não ia, obviamente, não vai levá-los a pular de 0,25 para 50 ou de 0,25 para zero. Mas aí é interessante, porque nesse segundo cenário que você relata, essa hipótese, né, o Banco Central teria tido tempo para botar um freio de arrumação na sua comunicação e jogar o mercado de volta para o 0,25, né? Porque essa aposta tem sido observada há muitas semanas. Agora, Tony, hoje também a gente teve uma ação forte do Tesouro com uma intervenção logo de manhã e depois à tarde uma outra, o cancelamento dos leilões. Essa reação do Tesouro mostra uma disfuncionalidade do nosso mercado de juros. De que natureza, assim? Você teve uma mudança muito repentina de parte do mercado se reposicionando. Qual a tua leitura dessa ação do Tesouro? Normalmente ele vem em momentos de alta volatilidade, porque a volatilidade é um sintoma de falta de liquidez. Então, realmente, o mercado fica desbalanceado, né? Neste caso, há mais pressão de venda do que compra. Então, portanto, né, o preço de equilíbrio, né, que você tem que atingir em termos de taxa de juros para realmente, né, absorver aquela pressão de venda é muito alto, né? E você pode causar uma espiral, né? Onde o movimento da taxa força outros agentes a vender. Né? Isso é bem conhecido na literatura, bancos centrais e tesouros estão cientes disso, e então eu só posso acreditar, né, não tendo as informações que o Tesouro tem, que o Tesouro viu alguma coisa mais nessa direção, né, de um possível risco de uma espiral de venda que poderia se autoalimentar e decidiu, né, fazer esse break de arrumação, né, fazer uma intervenção pontual para absorver parte dessa oferta que veio ao mercado e também não adicionar oferta via novos leilões para até a situação se acalmar mais e a demanda e a oferta ficarem mais equilibradas. E, Tony, aí a pergunta mais fácil da nossa conversa de hoje. Sobre a reunião do Fed, o que esperar, já que me parece aí ter menos polêmica no que vai acontecer na quarta-feira? Não tem. Ninguém está achando que vai cortar juros. Agora, a comunicação vai ser importante porque, ao mesmo tempo que a gente tem tido essa pressão de inflação, talvez vindo do preço do petróleo, e, de novo, aqui nos Estados Unidos você não tem a figura da Petrobras para segurar o choque, né? Que é uma coisa bem Brasil, né? Então, essa combinação de movimentação que você viu na semana passada era exatamente para não colocar pressão na inflação, né? Tudo que o governo fez de um lado, a Petrobras fez de outro, tudo jogo combinado. Nos Estados Unidos não tem isso, né? O que Trump pode fazer é soltar petróleo das reservas, mas dado que é dado que é o fato que é um preço global, isso talvez não teria muito impacto num primeiro momento. Certamente não teve quando o Biden tentou alguns anos atrás. Então, nos Estados Unidos, o choque inflacionário é mais concreto, né? E o preço da bomba aqui perto de casa já subiu $1, né, em algumas semanas, e eu tenho certeza que, né, o consumidor americano não está muito feliz com essa situação, razão pela qual eu acho que o Trump deve tentar encerrar isso o mais rápido possível. É, Agora, o Fed, a notícia também, talvez de novo, né, mais importante foi o enfraquecimento, né, do mercado de trabalho, né, os sinais de enfraquecimento mais forte. Tá? Então, neste ano, né, a gente já está com um saldo quase negativo de empregos criados, né, nos últimos 3 meses. Então, isso é preocupante, apesar que a gente sabe que, de novo, né, alguma coisa que já discutimos aqui, que a oferta de trabalho caiu,
mas eu acho que como que o Fed, especialmente o Powell, né, vai fazer o framing dessa situação, quer dizer, olhar para a questão, né, do petróleo, como que ele vai descrever isso? É um choque temporário, um choque mais permanente? Ele vai condicionar isso talvez às expectativas de inflação e, do outro lado, né, porque certamente haverá, acredito eu, haverá várias perguntas sobre isso vindo dos repórteres, como que ele está vendo o mercado de trabalho. E nesse sentido, né, dependendo de como ele faz, como ele faz o framing dessas duas questões, você pode sim acabar tendo um impacto sobre expectativa de cortes futuros por parte do Fed, né? Se elas vão aumentar ou mais ou menos permanecer onde boa parte do mercado está, que estava esperando um ou dois cortes no máximo. Muito bem, a gente conversou com o Tony Volpon, colunista do CNN Money e ex-diretor do Banco Central. Tony, obrigado pela conversa, uma ótima semana, meu caro. Abraço. Tchau, tchau.